Imagine o seguinte: são 23h45. Você está parado sob o brilho frio e fluorescente da sua cozinha, segurando uma caixa de leite pela metade. Você está com sede, mas quando vai servir um copo, seus olhos fixam-se naqueles pequenos números impressos a jato de tinta na borda do plástico. 24 de fevereiro. Hoje é 26 de fevereiro. De repente, aquele líquido, o mesmo líquido que você despejou no cereal esta manhã sem pensar duas vezes, parece uma ferramenta biológica. Você desenrosca a tampa, pairando o nariz apenas 1 centímetro acima da abertura. Você está farejando um toque de azedume, mas seu cérebro já está trabalhando contra você. Você viu a data. A semente da dúvida foi plantada. Mesmo que o cheiro não seja nada além de creme gelado, você hesita. Você pensa em intoxicação alimentar. Você pensa em um amanhã arruinado. E então, em uma decisão de fração de segundo, impulsionada por um desejo primordial de sobreviver a uma ameaça que pode nem existir, você despeja o leite ralo abaixo. Fazemos isso todos os dias. Tratamos esses carimbos minúsculos e arbitrários como se fossem a verdade absoluta da ciência, como se, ao bater da meia-noite, um interruptor químico fosse acionado dentro de nossa comida e transformasse o sustento em veneno. Mas você já parou para perguntar quem realmente decidiu que o leite vence no dia 24? Foi um técnico de laboratório, um regulador governamental, ou foi outra pessoa? A verdade é que vivemos em uma cultura governada por um relógio que não ajustamos. Terceirizamos nossos sentidos humanos mais básicos, visão, olfato e paladar, para uma prensa de impressão. Confiamos mais em um carimbo do que em nós mesmos. Isso não é apenas sobre iogurte estragado, é sobre uma mudança psicológica profunda na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Fomos condicionados a temer o invisível, e esse medo transformou nossas cozinhas em cemitérios de comida perfeitamente boa. Pensamos que essas datas são para nossa segurança. Acreditamos que são um escudo protetor erguido pelos poderes constituídos para evitar que fiquemos doentes. Mas se você olhar mais de perto a história de como esses números foram parar em nossas embalagens, perceberá que a história não é sobre saúde pública. É a história de um experimento massivo e acidental no comportamento humano, e de como algumas décadas de conveniência conseguiram reescrever milhares de anos de intuição humana. Para entender como chegamos aqui, temos que voltar a uma época em que a data de validade não existia. Antes de meados do século XX, se você quisesse saber se a carne estava boa, você olhava para ela. Você a sentia. Você usava as ferramentas que a evolução lhe deu. Mas então, o mundo mudou. O açougue local foi substituído pelos corredores amplos e anônimos do supermercado moderno. De repente, a comida vinha de centenas de quilômetros de distância, envolta em camadas de plástico e papelão. A distância entre o produtor e o consumidor cresceu até se tornar um vasto cânion. Os compradores começaram a ficar ansiosos. Eles olhavam para uma lata de pêssegos ou um pacote de bacon e não tinham ideia de quanto tempo aquilo estava parado ali. Este foi o nascimento da datação aberta. E, surpreendentemente, não veio de uma necessidade científica, veio de uma estratégia de marketing. Na década de 1970, as redes de supermercados perceberam que se imprimissem uma data na embalagem, isso daria ao consumidor uma sensação de frescor. Era um selo de qualidade. Mas aqui está a parte que deve fazer você parar. Quase não existe lei federal que regule essas datas. Com exceção das fórmulas infantis, as datas que você vê nas suas compras são essencialmente o melhor palpite do fabricante para o pico de qualidade. Observe essa palavra, qualidade, não segurança. Quando uma empresa carimba uma data numa caixa de biscoitos, ela não está dizendo quando esses biscoitos se tornam tóxicos. Ela está dizendo quando eles podem perder a crocância. Eles estão protegendo a reputação da marca. Se você comer um biscoito murcho, talvez não compre aquela marca novamente. Então, por precaução, eles adiantam a data. Eles se dão uma margem enorme. Nos bastidores, a indústria alimentícia descobriu um subproduto acidental e maravilhoso dessas datas. Se um consumidor acha que sua comida estragou por causa de uma data no calendário, ele a joga fora.
e quando ele a joga fora, ele tem que voltar à loja para comprar mais. É o motor definitivo do consumo. Criamos um sistema onde jogamos fora bilhões de quilos de comida, não porque seja perigoso, mas porque fomos ensinados a obedecer a uma sugestão. Estamos presos em um ciclo de obsolescência programada. Estamos descartando ovos que estão perfeitamente bons por mais 3 semanas e pães que nem sequer viram um ponto de mofo. Tudo porque fomos hipnotizados pelo carimbo de venda até. Trocamos nosso bom senso por uma falsa sensação de segurança fornecida pelas mesmas pessoas que nos vendem o produto. E o controle psicológico que isso exerce sobre nós é tão forte que mesmo quando nos dizem que a data não significa o que pensamos, ainda achamos quase impossível ignorá-la. Existe um tipo específico de ansiedade que ataca quando você percebe que comeu algo vencido. Seu estômago pode começar a doer, não por causa de bactérias, mas por causa do efeito nocebo. Seu cérebro diz ao seu corpo que ele deve estar doente, e seu corpo obedece. Este é o poder supremo da data de validade. Ela controla nossa realidade física através de nossas expectativas psicológicas. Ansiamos por certeza. O mundo é um lugar caótico e imprevisível, e as doenças transmitidas por alimentos são uma ameaça terrível e invisível. A data na embalagem nos oferece uma ilusão de controle. É algo binário. Antes desta data, estou seguro. Depois desta data, estou em perigo. Amamos essa clareza, mesmo que seja uma mentira. Mas essa ilusão tem um custo impressionante. Estamos atualmente presos em uma cultura de desperdício criada por nós mesmos. Vemos a data como um prazo final, mas, na realidade, a comida é um processo biológico. É um espectro lento de frescor que vai desaparecendo. Ao aderir a estes carimbos rígidos, perdemos a capacidade de realmente interagir com o que comemos. Tornamo-nos uma sociedade de observadores de datas, em vez de comedores de comida. Pense na escala pura do desperdício. Comida perfeitamente nutritiva é levada aos aterros sanitários às toneladas, produzindo metano e drenando recursos, tudo por causa de um mal-entendido sobre uma ferramenta de marketing. Estamos literalmente jogando nosso dinheiro e o futuro do nosso planeta no lixo, porque temos medo de um cereal um pouco menos crocante. Mas o que acontece se você quebrar o feitiço? O que acontece se você parar de olhar para o fundo do pote e começar a olhar para o que está dentro dele? Quando você começa a questionar a data, percebe que as regras da cozinha são muito mais flexíveis do que fomos levados a acreditar. O medo começa a evaporar quando você percebe que seu nariz é um instrumento mais sofisticado do que uma impressora térmica em uma fábrica. Fomos condicionados a ser consumidores passivos, esperando que um rótulo nos diga o que está tudo bem. Mas retomar esse controle, aprender a confiar no seu próprio equipamento biológico novamente, é um ato silencioso de rebeldia contra um sistema projetado para manter você comprando. Na próxima vez que você estiver sob a luz da cozinha à meia-noite, encarando aquela caixa de leite, lembre-se, a data não é uma contagem regressiva para uma explosão. É apenas uma sugestão de uma empresa que ficaria muito feliz se você comprasse outra. A questão real não é o que o carimbo diz. A questão real é: por que paramos de confiar em nós mesmos para saber a diferença?